Fala pessoal, vocês estão no canal Sábio Explica e essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre Flashpoint. No vídeo anterior, nós já apresentamos o modo família de jogar Flashpoint, né? Como se joga Flashpoint no modo família, e nesse vídeo agora nós vamos apresentar o modo avançado. Então, essa é a parte 2 do vídeo, né? Então eu vou presumir que vocês já assistiram a parte 1. Não vou explicar aqui de maneira muito detalhada as regras básicas do jogo, porque eu já vou presumir que vocês viram no vídeo anterior, certo? Vou explicar apenas o que muda com relação ao modo avançado. Basicamente, o modo avançado ele muda muito poucas regras, no sentido de uma coisa que é de um jeito no modo família, vai ser de outro no modo avançado. Tem acho que umas duas coisinhas só que mudam, que eu vou explicar ao longo do vídeo, evidentemente. E, em geral, ela apenas acrescenta novas regras, ou seja, coisas que não existem no modo família, que passarão a existir no modo avançado. O próprio manual reconhece que assim, é muita coisa para quem vai jogar pela primeira vez, um excesso de informação talvez, mas o próprio manual, né, reconhecendo isso, sugere que você acrescente esses novos elementos aos poucos, certo? E inclusive ele sugere uma ordem em que você deveria, né, ele sugere uma ordem para que você introduza esses novos elementos no jogo para passar para o modo avançado, para quem já esteja acostumado com o modo família. E eu vou seguir a sugestão do manual e vou explicar esses novos elementos, essas novidades que o modo avançado introduz, justamente na ordem em que o manual sugere que elas sejam apresentadas, digamos assim, aos novos jogadores. A começar pela preparação. A preparação, no geral, vai ser semelhante à do modo família. Tem só um detalhe aqui, que na preparação eu vou explicar a preparação completona, certo? A preparação como se você estivesse jogando com todos os elementos do modo avançado. Se você for introduzir, né, for acrescentar apenas alguns elementos do modo avançado e outros não, basta você desconsiderar os elementos que você não está utilizando, certo? Então, o basicão é semelhante, né? Cada jogador colocar o seu bombeiro em um espaço qualquer do lado de fora do tabuleiro. Você vai pegar 15 dessas fichas de pontos de interesse, sendo 10 de vítimas e 5 de alarme falso, né? Vaziazinhas. Vira ao contrário, dá aquela embaralhada e vai deixá-las, né, bem embaralhadas, sem saber o conteúdo delas, por perto, ao alcance dos jogadores. Vai pegar os marcadores de portas, deixar todos eles com o sinal de porta fechada nos respectivos locais, né, bem semelhante ao que acontece no modo família. Então, vamos lá, o que é que muda? Começar pelo espalhamento inicial do fogo. Inclusive, eu fiquei devendo isso no vídeo anterior. Eu disse que explicaria uma forma pela qual é possível jogar, mesmo no modo família, sem precisar seguir aquele modelo pré-determinado de padrão do fogo que vem trazido no manual. E que modo seria esse? O modo seria fazer a preparação do modo família como se fosse a do modo avançado, certo? Desconsiderando, é claro, aqueles elementos que não existem no modo família. Então, como é que funciona isso? Essa preparação que eu vou explicar agora serve tanto para o modo avançado quanto para o modo família, se você não quiser jogar com aquele setup que o manual traz pré-definido, certo? Então, primeiro você vai ter que realizar 3 explosões. A primeira explosão, obrigatoriamente, tem que acontecer em um desses 8 espaços centrais, corresponde aqui à cozinha da casa. Então, você joga o dado de 8 lados, e o resultado que sair no dado, você vai considerar da seguinte forma. O 1 corresponderia aqui a esse espaço superior esquerdo, e aí você segue no sentido horário. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, no caso aqui, como saiu o número 2, eu vou resolver uma explosão no espaço que corresponde ao número 2, conforme essa dinâmica que eu acabei de explicar, né? Vocês lembram como é que funciona o resolvimento de uma explosão, né? Lá do vídeo anterior. Coloca aqui o marcador de fogo no espaço onde a explosão aconteceu e nos espaços adjacentes, se for um espaço vazio, um marcador de fogo. Se for um espaço que tem uma parede, um marcador de dano. Então, e se fosse um espaço que tivesse uma porta, você removeria a porta, né?
Enfim, vamos lá. Essa é a primeira explosão. Na segunda, você faz uma rolagem de dados normal, como aquela que você vai fazer diversas vezes ao longo do jogo, usando o dado de 6 e o de 8 lados. E verifica o número mostrado aqui nas coordenadas, né? No caso, 6 e 3 seria aqui. Esse espaço aqui. Resolve-se também uma explosão no espaço correspondente. Nesse caso aqui, pro lado de cá, tem uma porta, mas é a porta que está permanentemente aberta, né? A porta que dá a entrada para casa. Então até existe uma porta aqui, mas ela já começa o jogo aberta, então não tem sentido, não tem sentido colocar um outro marcador aqui de porta aberta, né? E a terceira e última explosão, você vai pegar o dado preto e virá-lo, certo? Invertê-lo para mostrar o lado exatamente oposto e rolar apenas o dado vermelho. Então chegamos aqui, 6 e 8. Seria esse espaço aqui, onde nós resolveríamos também uma explosão. Então aqui temos uma explosão, seu foco da explosão aqui, o espalhamento em todas as direções. Nesse caso aqui tem uma parede, marcador de dano, outra parede, marcador de dano, e uma porta fechada, a gente remove a porta. Então você resolve, digamos assim, essas 3 explosões iniciais. Em cada um dos pontos onde ocorreu a explosão, você vai colocar um marcadorzinho desse aqui, pequenininho, que se chama foco de calor. Não se preocupe, é claro que vocês vão ser apresentados com detalhes a cada um desses conceitos que vocês ainda não viram no vídeo inicial, né, no vídeo 1. E de novo, como eu estou dizendo, eu estou mostrando aqui a preparação completona, com todos os elementos. Se você não estiver usando algum desses elementos, você desconsidera os que você não usar. Nessa preparação inicial, né, dessas 3 explosões iniciais, se sair um resultado onde já exista fogo, você joga o dado novamente. Então agora a gente vai rolar o dado mais 3 vezes para colocar esses marcadores aqui, que ele chama de marcadores de hazmat. Hazmat é a abreviação em inglês para material perigoso. Material inflamável, que está ali armazenado inadequadamente dentro de casa. O jogo sugere níveis diferentes de dificuldade. Então, ele chama de nível recruta, veterano e heróico. No nível recruta, você usa 3 desses marcadores de material perigoso, de hazmat. No nível veterano, você utilizaria 4, e no nível heróico, você utilizaria 5. Aliás, no nível heróico, você não apenas utilizaria 5 desses marcadores, como faria 4 explosões iniciais, ao invés de apenas 3. A 4ª explosão inicial, caso você esteja no nível heróico, você basta jogar os 2 dados, normalmente como outra explosão qualquer, sem maiores outros requisitos. Certo? No nível heróico, você vai ter 5 marcadores de hazmat e 4 explosões iniciais. No nível veterano, 3 explosões iniciais e 4 marcadores de hazmat. E no nível recruta, que é onde nós estamos jogando aqui, apenas 3 e 3, né? 3 explosões iniciais e 3 marcadores de material perigoso. Vai novamente lançar os dados e fazer esse posicionamento. E aqui vale novamente a regra: se cair num espaço que já tenha fogo, você joga de novo. Então aqui, 5 e 7. Temos um material perigoso aqui. 4 e 3. Temos um material perigoso aqui. No caso já teria fogo, preciso jogar de novo. 3 e 2. Seria aqui. E por último, 3 e 4. Também já tem fogo, vamos jogar de novo. 2 e 1 seria aqui. Pronto, então temos aí os 3 materiais perigosos, né, os hazmat, porque estamos no modo recruta. Se quiséssemos jogar no modo veterano, acrescentaríamos um 4º material perigoso. Se quiséssemos jogar no modo heróico, acrescentaremos uma 4ª explosão inicial e um 5º material perigoso. Em seguida, vamos rolar os dados mais uma vez para posicionar os marcadores de pontos de interesse. Então, temos aqui 3 e 3. Já tem fogo, devemos rolar novamente. 5 e 1, primeiro ponto de interesse. 2 e 4, Oi, pai. segundo ponto de interesse. 3 e 2,
o nosso terceiro ponto de interesse. Depois de rolar os dados para definir o local dos 3 pontos de interesse iniciais, nós vamos rolar os dados mais uma vez para acrescentar mais focos de calor, certo? Esses marcadorzinhos pequenininhos são chamados focos de calor. Você pode colocar 2 focos de calor a mais, se você quiser jogar no modo fácil, ou se você estiver jogando com apenas 3 jogadores. A regra recomenda isso, né? Que com uma pequena quantidade de jogadores, né? Você utiliza apenas 2 focos de calor adicionais, além daqueles primeiros que você colocou nas explosões iniciais. Ou se você quiser jogar no modo fácil. Aqui, como nós estamos jogando com 4 jogadores, eu poderia colocar os 3 focos de calor adicionais. 4 e 4. Os marcadores de foco de calor não precisam cumprir aquela restrição de que se cair num espaço que já tenha fogo, você rola de novo. Não, o marcador de calor pode sim perfeitamente ficar junto ao fogo. Então, essa é a preparação, né? Espalha o fogo por meio de 3 explosões iniciais, ou 4, conforme o nível de dificuldade. Em cada uma dessas explosões iniciais, você coloca um marcador de foco de calor. Espalha os pontos de interesse, jogando sempre os dados. Espalha os marcadores de material perigoso, mais uma vez jogando sempre os dados. 3 marcadores, 4 ou 5, conforme o nível de dificuldade que você queira. E espalha uma nova leva, né, uma quantidade extra de marcadores de foco de calor, que podem ser 2 ou 3, conforme o nível de dificuldade que você queira. Além disso, nós temos cartas com poderes especiais. Cada bombeiro vai ter uma carta aqui com habilidades especiais que você vai embaralhar e vai sortear uma para cada bombeiro, certo? E é pública, né? Assim que sortear, você pode mostrar aos seus companheiros sem problema nenhum. Por último, você vai decidir onde posicionar o carro de bombeiros e a ambulância. Em cada uma das 4 laterais do terreno, né, do tabuleiro aqui, você tem um espaçozinho desse azul, onde você pode posicionar a ambulância, e um espaçozinho desse amarelo, meio alaranjado, onde você pode posicionar o carro de bombeiros. Então você escolhe um dos 4 espaços alaranjados para colocar o carro de bombeiro e um dos 4 espaços azuis para colocar a ambulância. E aí a gente está pronto para começar a jogar. A dinâmica geral do jogo é aquela que eu já expliquei no vídeo inicial. Não muda muita coisa. Vamos explicar, como eu disse, apenas as poucas coisas que mudam. A primeira coisa que muda, aliás, a única coisa que muda basicamente é a seguinte: quando um novo marcador de ponto de interesse vai ser colocado no mapa, no tabuleiro, no modo família, se naquele espaço já houver fumaça ou fogo, você remove o marcador de fumaça ou fogo para colocar aquele novo marcador de ponto de interesse. E se já houver um bombeiro, o marcador de ponto de interesse já entra revelado. Você já coloca ele no mapa e imediatamente já revela. Se for uma vítima, ela já entra resgatada, digamos assim. Ou resgatada não, né? Pelo menos você sabe que ela é uma vítima e não é um alarme falso. E se for um alarme falso, você já descarta imediatamente. No modo avançado, você não tem essa colher de chá. No modo avançado, quando você coloca um novo marcador de ponto de interesse no mapa, se lá já houver um bombeiro, ou fogo, ou fumaça, ou outro marcador de ponto de interesse, você vai mover, você vai deslocar esse novo marcador de ponto de interesse que está entrando, conforme o sentido das setas. Se você prestar atenção, em cada quadradinho desse tem uma setinha que indica para onde você deve mover o marcador de ponto de interesse num caso semelhante, num caso como esse. Quando você vai colocar o ponto de interesse e ali já há outro ponto de interesse, ou um bombeiro, ou fumaça, ou fogo. E aí você move ele para a próxima casa, seguindo o sentido das setas, certo? Você não tem essa colher de chá de remover fogo porque o marcador de ponto de interesse entrou naquele mesmo espaço, ou de um marcador de ponto de interesse já entrar resgatado, porque ele já entra no espaço que tem um bombeiro, certo? Não tem isso. Você vai seguir o sentido dessas setinhas para reposicionar, para recolocar o marcador de ponto de interesse. Essa é praticamente a única regra que muda, no sentido de que no jogo família é de um jeito e no jogo do modo avançado é de outro. O resto são acréscimos conforme os diferentes módulos, podemos dizer assim, de
de elementos extras que você acrescenta no modo avançado. Para começar, seguindo a ordem que o próprio manual de regras sugere, nós temos os poderes especiais dos bombeiros, certo? Existem alguns poderes especiais dos bombeiros, de algumas carros de bombeiro, que se relacionam diretamente com os veículos, o carro de bombeiros e a ambulância. Então, se você estiver jogando sem esses veículos, né, sem o carro de bombeiros e ou a ambulância, aliás, sem os dois, né, não tem como jogar só com um e sem o outro. Se você está jogando sem o carro de bombeiros e a ambulância, você remove, você desconsidera esses bombeiros cujos poderes especiais dizem respeito ao carro e à ambulância. Se tiver com a ambulância e com o carro de bombeiros, aí não, você usa todos. Basicamente, cada um deles tinha um poderzinho especial que só ele tem. Eu vou explicar aqui muito rapidamente. Primeiro, o motorista operador. Ele pode disparar o canhão d'água pelo custo de apenas 2 pontos de ação. Quando eu estiver explicando o uso do canhão de água, do caminhão de bombeiro, vocês vão entender isso com mais detalhes. Mas já adiantando, isso normalmente custa 4 pontos de ação. O motorista operador tem a vantagem de fazer essa ação gastando apenas 2 pontos de ação, em vez de 4. Além disso, depois que essa ação de utilizar o canhão de água, você joga os dados para definir onde é que a água do canhão vai atingir ali para apagar as chamas. E no caso específico dessa personagem com esse poder especial, ele tem o poder de jogar de novo um ou ambos os dados se ele não tiver gostado do primeiro resultado. Mas caso ele faça isso, ele é obrigado a ficar com o segundo. Próximo poder especial, o generalista. Ele não tem nenhuma habilidade ou ação especial, em compensação ele tem 5 pontos de ação por rodada, em vez de 4. Próximo poder especial, o capitão. Ele tem os 4 pontos de ação normal que ele sempre tem, mas ele tem ainda 2 pontos de ação extras que ele, se quiser, deve gastar necessariamente com a ação de comandar. Ele tem um tipo extra de ação que os outros jogadores não têm, é uma ação exclusiva dele, que é comandar. Como é que funciona essa ação? Você gasta pontos de ação para mover outros jogadores, certo? Então, na sua vez, você gasta os seus pontos de ação para mover o peão de outro jogador. Essa movimentação do peão de outro jogador, ela segue as regras normais da movimentação que vocês já aprenderam no outro vídeo, certo? O detalhe é que você está movendo na vez dos outros, digamos assim. E aí o capitão, além dos 4 pontos de ação que ele já tem normalmente, que ele pode gastar nas ações normais, inclusive na ação de comandar, ele tem 2 pontos extras de ação, que esses 2 pontos extras só podem ser gastos exclusivamente na ação de comandar. Mas nada impede que ele use um ou mais dos outros pontos que ele já teria normalmente, também na ação de comandar, certo? Próximo aqui, o bombeiro CAFS. CAFS é uma sigla em inglês para material, não sei o que lá, de extinção de fogo. É aquelas espumas que os bombeiros usam para apagar as chamas. Então o bombeiro CAFS, ele é especialista em apagar fogo. Ele tem apenas 3 pontos de ação. Em compensação, ele tem 3 pontos de ação extra que podem ser utilizados apenas na ação de extinguir. A ação de extinguir, né, vocês já conhecem lá do vídeo anterior. Na ação de extinguir o fogo, ele tem 3 pontos extras, só que esses 3 pontos extras só podem ser gastos nessa ação. Próximo, paramédica. A paramédica tem uma ação extra, que só ela tem, que é a ação de tratar. Custa 1 ponto de ação e ao realizar essa ação, você posiciona uma fichinha como essa junto a um marcador de vítima. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, por exemplo, temos uma vítima. Suponha que a paramédica seja aqui o jogador amarelo. Então você vai colocar junto ao marcador de vítima que esteja no mesmo espaço que você, que o seu peão, no caso, um marcadorzinho desse de vítima tratada. Custa 1 ponto de ação para fazer isso. Uma vez que a vítima está com esse marcador de vítima tratada, isso significa que essa vítima pode andar com as próprias pernas. O bombeiro não vai mais precisar carregar ela nos braços, o que significa que aquela penalidade, digamos assim, vocês lembram do primeiro vídeo, para que o bombeiro consiga andar carregando uma vítima, ele gasta o dobro dos pontos de ação. Né? Ele gasta 2 pontos de ação por espaço percorrido para andar quando está carregando uma vítima. No entanto, se a vítima estiver com um marcadorzinho desse de tratamento, né, de cura, marcador esse que ela só pode ganhar por meio da ação da paramédica, aí ele pode andar gastando o preço normal, que é 1 ponto de ação
por espaço, certo? A vítima que está tratada pode andar acompanhando o bombeiro, digamos assim, pelo custo de apenas 1 ponto de ação por quadradinho em vez de 2. Mas todas as demais restrições continuam se aplicando, certo? Essa ação de tratar da paramédica, só ela pode fazer, custa 1 ponto de ação. Temos ainda o técnico de imagem. A ação, ele tem 4 pontos de ação, como todos os outros, e ele tem uma ação específica que só ele pode fazer, que é a ação de identificar. Custa 1 ponto de ação, e basicamente ele pode, ao realizar essa ação, virar um marcador de ponto de interesse ainda não identificado em qualquer lugar do tabuleiro. Qualquer lugar do tabuleiro ele vira para cima um marcador desse, com todas as consequências que você já conhece do vídeo anterior, de se revelar um novo marcador, certo? Ele pode revelar um marcador em qualquer espaço do tabuleiro. Ele não, na prática significa o quê? Que ele não precisa estar no mesmo espaço do marcador para revelá-lo, que é o que os outros bombeiros precisariam fazer. Em compensação, ele gasta 1 ponto de ação, né? Enquanto o bombeiro normalmente não gasta nada para revelar a ficha. Só que precisa estar lá, né? Ele não, ele pode revelar em qualquer lugar do mapa. Penúltima aqui, a especialista em resgate. Ela tem 3 pontos de ação de movimento extra, ou seja, ela tem os 4, que normalmente todo mundo tem, e além disso, ela tem 3 pontos extras que só podem ser gastos na ação de movimentar. Além disso, a ação de demolir para ela custa apenas 1 ponto de ação, quando normalmente custa 2, né? Vocês lembram lá do vídeo anterior. E, por outro lado, né, como desvantagem, ela paga o dobro de pontos de ação que normalmente pagaria para extinguir o fogo e fumaça. A ação de extinguir para ela é mais cara, certo? Em compensação, a ação de demolir é mais barata. E ela tem 3 pontos de extras que só podem ser usados para movimentação. E temos ainda o técnico em hazmat. O técnico em hazmat tem uma ação específica que só ele faz também, que é a ação de descartar, custa 2 pontos de ação. E basicamente ele consegue remover o marcador de hazmat do espaço, né, do quadradinho aqui, onde se encontra o seu bombeiro. Você só gasta os 2 pontos de ação e tira, remove definitivamente do tabuleiro, certo? Eu não expliquei ainda, mas vocês já vão entender que não é legal ter esse hazmat, né, esse material perigoso espalhado pela casa. Então esses são os poderes especiais, que é a primeiro dos elementos extras que a regra sugere que você introduza no modo avançado. O segundo que ela sugere é justamente os hazmat, né, os materiais perigosos. Como é que funciona o hazmat? O marcador de hazmat fica lá no seu local determinado, conforme a rolagem de dados no início do jogo. E o que acontece é que se um marcador de fogo, se chegar o alastramento do fogo, chegar a ter um marcador de fogo no mesmo espaço que um marcador de hazmat, de material inflamável, você causa ali uma nova explosão. Sempre que você posicionar um marcador de fogo num espaço onde se encontra um marcador de material inflamável, você imediatamente provoca uma nova explosão. E se essa nova explosão atingir um novo espaço que tem outro marcador de material inflamável, aí você provoca uma nova explosão e assim sucessivamente, certo? Se você estiver jogando com os focos de calor, que eu vou explicar ainda, você vai posicionar um marcador de foco de calor no espaço onde ocorreu essa explosão causada pelo material inflamável. E o que eu posso fazer para evitar que esse material inflamável aí piore a minha situação? Bem, você pode transportar o material inflamável. Você pode carregar o material inflamável com as mesmas regras, mesmas restrições que você usaria para carregar uma vítima, certo? E aí você pode levar esse material inflamável para fora da casa. No momento que você leva para fora da casa, ele está fora do jogo. E é um perigo a menos para você, com o qual você vai precisar se preocupar, né? Você também pode remover o material inflamável usando aquela carta de especialista, né, do especialista em hazmat. Então, basicamente é isso, material inflamável. É um ponto ali de preocupação que se o fogo chegar lá, vai causar uma nova explosão. Caso vocês estejam usando a regra dos focos de calor, que eu vou explicar já já. No ponto onde ocorre uma explosão em virtude de material inflamável, você coloca um foco de calor, além de resolver todas as demais consequências da explosão, que você já conhece. E você, se quiser, né, remediar o problema aí dos focos, dos materiais inflamáveis, desculpem, do hazmat, você pode transportá-lo para fora da casa. Tirou ele de casa, você se livrou daquela dor de cabeça. Próximo acréscimo nas regras que o manual sugere é justamente os veículos.
o caminhão de bombeiros e a ambulância. Esses dois veículos podem ficar apenas nos locais designados. Em cada uma das 4 bordas do tabuleiro existe um espacinho azul onde pode ficar a ambulância e um espacinho amarelo onde pode ficar o carro de bombeiros. E o que é que a gente faz com a ambulância e com o carro de bombeiros? Bom, a presença da ambulância e do carro introduz 2 novas ações no jogo. 2 novas ações que não existem no jogo família, que é a ação de dirigir um veículo e a ação de disparar o canhão d'água. Dirigir um veículo funciona da seguinte forma. Custa 2 pontos de ação para mover o veículo para o próximo espaço, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se a ambulância está aqui, eu posso gastar 2 pontos de ação para trazê-la para cá. Significa que para eu levar ela para o lado oposto da casa em chamas, eu gastaria 4 pontos de ação, certo? Com 2 pontos de ação você move ele para o espaço adjacente, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. Com 4 pontos de ação você move ele para o lado oposto do prédio em chamas. Para dirigir o carro de bombeiros, você precisa que o seu peão esteja no carro, digamos assim, esteja no espaço do carro de bombeiro e o peão se move junto. O peão do jogador que está fazendo a ação de dirigir o carro de bombeiros se move obrigatoriamente junto com o carro de bombeiros. Já a ambulância não. A ambulância você pode, como diz no livro de regras, dirigir ela à distância. Na temática do jogo é como se você estivesse usando o rádio para pedir ao motorista da ambulância que vá de um lugar para o outro, certo? Nesse movimento, né, ao realizar o movimento de dirigir, seja o caminhão, seja a ambulância, você pode dar carona aos seus colegas. Então, um jogador que esteja no mesmo espaço do veículo, digamos aqui, eu sou o jogador vermelho, está na minha vez, estou com o meu bonequinho aqui no espaço do caminhão de bombeiros. E o amarelo também está. Cada veículo ocupa 2 espaços desses espaços externos, né, dos espaços da calçada, digamos assim. Então, você pode estar na vez do vermelho, ele vai se mover com o caminhão de bombeiros, mas o amarelo pode ir junto de carona. E o jogador que está indo de carona pode desembarcar em qualquer um dos pontos de estacionamento pelos quais a ambulância passar, certo? Então, a ambulância ou o carro de bombeiros. Então, se o carro vai sair daqui e vai vir aqui para o outro lado oposto, eu posso descer, digamos assim, aqui na parada final, ou poderia descer ainda aqui, nesse outro espaço de estacionamento do carro de bombeiros. O mesmo vale para a ambulância, nessa lógica aí de pegar carona. Qualquer quantidade de jogadores, de peões, pode pegar carona ao mesmo tempo, né? Isso facilita a movimentação ao redor do tabuleiro. Você economiza um monte de pontos de ação para chegar de um lugar para outro. Não custa nenhum ponto de ação para quem está pegando a carona, certo? Qualquer quantidade de jogadores pode pegar a carona ao mesmo tempo, desde que eles estejam todos com seus peões no local, né, no ponto de partida, é claro. E para que serve? Para que eu vou querer mexer essa ambulância e esse carro de bombeiros para um lado ou para o outro? Bem, porque com o carro de bombeiros você pode realizar a ação de disparar o canhão de água. Sim, só abrindo parênteses aqui, um jogador que pega carona no carro de bombeiros pode descer uma parada antes, digamos assim. Mas o jogador que está efetivamente dirigindo o veículo, não. Esse tem que ir até o final, até o ponto a parada final, né, onde ele vai deixar o carro de bombeiros. Então, fechando parênteses, com o carro de bombeiros você pode realizar a ação de dirigir o veículo, não, desculpa, de dirigir o veículo também, né, mas isso eu já expliquei. A ação de utilizar o canhão de água. Como é que funciona? Cada um dos 4 espaços de estacionamento do caminhão de bombeiros, digamos assim, é adjacente a um quadrante, como a regra chama. Essa linha pontilhada vermelha, se você prestar atenção, que divide aqui em 4 pedaços a casa. Cada um dos 4 espaços de estacionamento do caminhão corresponde a um desses quadrantes. Quais são os requisitos para utilizar o canhão de água? Primeiro, o jogador que vai, de fato, efetuar a ação de utilizar o canhão de água precisa estar aqui no caminhão, né? Precisa estar ocupando o espacinho aqui da peça do caminhão. Essa ação de disparar o canhão vai ser aplicada ao quadrante correspondente, como eu disse, cada quadrante corresponde a um dos 4 espaços de estacionamento do caminhão. Naquele quadrante não pode haver nenhum bombeiro, certo? Então os outros bombeiros têm que sair, têm que dar espaço para que o canhão de água possa ser utilizado. Então, esses são os requisitos, né? O jogador que vai utilizar o canhão tem que estar lá no caminhão,
O canhão vai ser utilizado no quadrante correspondente, cada espaço de estacionamento tem o seu, e não pode haver outros bombeiros lá no quadrante. Então o jogador rola os 2 dados para definir em qual espaço o canhão, né, qual espaço o canhão de água afetará. Se o espaço delimitado pelos dados não corresponder ao quadrante em que você se encontra, é o nosso caso aqui, né, do 4 e 4. O 4 do dado vermelho corresponde a esse quadrante, mas o 4 do dado preto não. Então você vai virar para o lado contrário, para o lado oposto, o dado, ou ambos os dados, se for o caso, cujo resultado não corresponda ao quadrante em questão. Você vira para o lado contrário, um ou ambos os dados, se necessário, cujo lado não corresponda ao quadrante em questão. Então aqui, fazendo essa ligeira gambiarra, né, virando o dado ao contrário, ficamos com 4 e 7. 4 e 7 dá esse espaço aqui. Então o canhão de água vai afetar esse espaço aqui. Então como é que funciona o canhão de água? O espaço afetado em questão, conforme o resultado dos dados, vai ter o seu fogo apagado. No nosso exemplo aqui é um exemplo ruim, porque nem tem fogo aqui, né? Mas digamos que tivesse, vai ter o fogo apagado naquele espaço em questão e em todos os espaços adjacentes na horizontal e vertical, fogo e ou fumaça, né? No espaço que foi definido conforme o resultado dos dados e nos 4 espaços adjacentes, você vai ter uma extinção total de todo o fogo e ou fumaça. É assim que funciona o canhão de água, que, como eu disse, gasta 4 pontos de ação para você executá-lo, a não ser aquele bombeiro que tem um poder especial que diz o contrário, né? E a ambulância? O caminhão serve para utilizar o canhão de água. E a ambulância? Bem, quando você está jogando no modo avançado com a ambulância, não se considera que uma vítima está resgatada apenas quando ela simplesmente sai da casa. Para que a vítima seja considerada resgatada, você precisa levá-la até a ambulância ou precisa levar a ambulância até ela. Então, só quando a vítima chega na ambulância ou a ambulância chega até a vítima é que considera-se que a vítima está resgatada, que é o grande objetivo do jogo, né? Se vocês lembram bem do vídeo anterior. Além disso, uma segunda alteração que é introduzida é que quando um bombeiro é nocauteado, né? Quando acontece uma explosão, vocês lembram do vídeo anterior, o conceito de nocaute, né? Quando as chamas chegam até o espaço onde se encontra um bombeiro em decorrência de uma explosão. No modo família, esse bombeiro nocauteado pode ser colocado em qualquer espaço do lado de fora do tabuleiro. No modo avançado, não. Você tem que colocá-lo em um dos 2 espaços que correspondem ao estacionamento da ambulância, onde a ambulância se encontra naquele momento. Aliás, eu acabei de dizer que no modo família, o bombeiro nocauteado vai para qualquer espaço fora do tabuleiro. Não, ele vai para qualquer espaço do estacionamento da ambulância, né? Que são os espaçozinhos azuis. Mas no modo avançado, não. Tem que ser no espaço onde a fichinha da ambulância, de fato, se encontra. Por último, a última regra nova que o modo avançado introduz são os focos de calor. Nós temos aquela distribuição inicial dos focos de calor que eu já expliquei na preparação, e nós temos uma quantidade extra de focos de calor que ficam guardados aqui formando uma reserva. Além daqueles que são distribuídos no início do jogo, na preparação, você vai colocar 6 marcadores de foco de calor extra guardadinhos aqui na reserva, se você estiver jogando no modo básico ou normal. Se você estiver jogando no modo avançado, no modo heróico, como a regra chama, você vai ter 12 desses marcadores de foco de calor extra para colocar no mapa, se for o caso, né? Se você tiver azar. Então, como é que funcionam os tais focos de calor? Funciona da seguinte forma. Sempre que você fizer aquela rolagem de dados que você faz após no final do turno de cada jogador, né? Depois que ele realiza as 4 ações, você rola os dados para avançar o fogo, conforme vocês viram no vídeo anterior. Se nessa rolagem de avançar o fogo, o espaço indicado pelos dados seja um espaço onde existe um marcador de foco de calor, você vai rolar os dados de novo. Na verdade, você vai posicionar os marcadores de fumaça, conforme já posicionaria normalmente, com todas as consequências, eventualmente, de explosões, etc e tal. Depois de resolver todas as consequências, você joga de novo. E se ao jogar de novo, você cair novamente num outro espaço que tenha um foco de calor, você joga de novo. E assim por diante. Você vai ter rolagens extras de dado na fase de espalhar o fogo a cada vez que uma rolagem cair, né, atingir um espaço
que tem um foco de calor. Você resolve a fase de espalhamento do fogo, digamos assim, como resolveria normalmente, e em seguida joga de novo. E se nessa jogada de novo cair num novo espaço de foco de calor, você joga de novo. E assim por diante. E no final de tudo, na última rolagem, aquela onde finalmente não caiu num espaço que tenha foco de calor, você vai lá e coloca um foco de calor. Então é assim que novos focos de calor entram no mapa. Tem aqueles iniciais, que já ficam desde o começo, e você tem novos focos de calor entrando no mapa. Sempre que ocorrer uma explosão em decorrência do hazmat, né, do material inflamável, é o primeiro caso, e a primeira forma de novos focos de calor entrarem no mapa, e a segunda forma é quando você tem uma rolagem extra de dados em virtude de um foco de calor, certo? Então, sempre que você precisar fazer uma rolagem extra de dados, porque a primeira rolagem atingiu um foco de calor, e aí você rola a segunda, se precisar a terceira, se precisar a quarta, até chegar na última, que não vai atingir um foco de calor, aí você coloca um foco de calor naquele espaço em questão, no espaço da última rolagem, levando em consideração apenas as rolagens extras que foram necessárias justamente porque a rolagem inicial atingiu um foco de calor. O número de focos de calor é limitante. Se você gastar todos eles, provavelmente você vai estar em maus lençóis, mas aí você desconsidera novos focos, certo? Depois do último já estar no mapa, você não coloca novos. Falta eu explicar só uma coisinha, que é o seguinte: se você estiver jogando com os jogadores de poderes especiais, existe a possibilidade de você trocar de equipe. Como é que funciona isso? Você tem que iniciar o seu turno, certo? O começo da sua jogada, quando chega na sua vez de jogar, você tem que estar no espaço do caminhão de bombeiros. Você gasta 2 pontos de ação, os seus 2 primeiros pontos de ação, para trocar de carta. Então você descarta aquela que você está usando e pega uma nova. Na verdade, você não descarta, né? Aquela que você está usando volta para o estoque geral e você escolhe uma nova. E é escolhida mesmo, não é sorteada, não. Então você, num determinado momento, conforme a situação crítica ali do jogo, todo mundo, de comum acordo, entende que seria melhor se nós tivéssemos aqui nesse momento um especialista em hazmat. E nenhum dos nossos membros do grupo tem essa carta de especialista. Então algum dos membros do grupo vai até o caminhão de bombeiros. Você precisa encerrar a sua rodada no caminhão de bombeiros. Por quê? Porque para fazer essa troca de especialista, a troca das cartas com poderes especiais, você precisa iniciar a sua rodada seguinte, né? A rodada onde você vai fazer essa troca, você precisa já iniciá-la no caminhão de bombeiros. Então você gasta os seus 2 primeiros pontos de ação para fazer a troca, e os pontos de ação restantes, você já vai utilizá-los considerando a sua nova especialidade. É só esse detalhezinho que eu tinha esquecido de explicar. Então é isso. Essa é a segunda parte do nosso jogo. Vocês aprenderam aqui a jogar com o modo avançado do jogo Flashpoint. Esse foi o nosso jogo da semana, dividido em 2 partes. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo!